Prodi tem, que são 7, né, que de certa forma precisam dos campi para poder realizar. Falamos um pouco também sobre o planejamento estratégico, né, fizemos uma síntese, né, do que é o planejamento estratégico, até para a gente poder fazer esse ingresso hoje no SIG-PP. Né. E também falamos sobre um pouco do estatuto, do processo do estatuto que a gente está finalizando e também do regimento geral. Né. Era para a pauta de ontem ainda a elaboração, falar sobre o PDC e o PDI, porém o tempo não deu, justamente dos contratempos que houve ontem. E hoje, então, a Vanessa vai começar a falar um pouco desse PDC e do PDI, e depois, então, a gente vai falar do SIG-PP. A ideia era justamente de expandir um pouco esse conhecimento do sistema para a comunidade, né, para que mais pessoas possam conhecer o sistema e ajudar mesmo no preenchimento do SIG-PP, a planejar, fazer, né, o plano que você aqui está quase pronto, já na verdade está bem adiantado, mas é preciso fazer a implementação do SIG-PP. E a ideia é que quanto mais pessoas possam ter acesso ao sistema e poder então contribuir, né, então é melhor eles conhecer, porque assim conhecendo eles poderão ajudar quem está alimentando o sistema. Tá? Então hoje a gente vai começar com a cabeça, com o PDI, PDC, PDI, depois SIG-PP, depois ainda a política de meio ambiente durante o dia e o nosso relatório do Procast, finalizando o dia de hoje com a avaliação institucional do relatório de gestão. Então, bom dia a todos, bom trabalho, Vanessa, com você. Bom dia, feliz que esteja aqui, né? Na realidade, gostaria que tivesse mais pessoas no campo, mas vamos caminhando. Ontem nas nossas falas, na apresentação dos macroprocessos da Prodi, já foi sinalizada a questão do PDC, né? Aí ficou aquelas siglas, muitos P's na instituição, como é que eles se comportam. Então, só fazendo um resuminho antes da gente iniciar, nós temos alguns instrumentos, documentos institucionais que nos regulamentam, né? Nós temos o Estatuto, que passou agora por reformulação, o Regimento Geral, que depende da finalização do processo do Estatuto, para que ele também seja revisto. Essa revisão se dá em virtude desses documentos terem sido elaborados lá no ano de 2009, e nós já tivemos uma mudança não só da nossa legislação, mas também da nossa dinâmica interna dos nossos processos, né? Inclusive com a criação de novos campi. Por isso nós estamos nesse processo de revisão. Em paralelo a isso, também estamos revisando o PPI e o PDI, visto que o PDI ele tem um prazo de 4 anos, de 5 anos, aliás, de 2014 a 2018. Nós já vivenciamos 2 anos desse documento, né? Então é o momento da gente rever o que nós nos programamos em relação aos nossos objetivos gerais, objetivos estratégicos, as nossas metas e os nossos indicadores para esse período, né? De 2014 a 2018. Então, como o nosso instrumento PPI, ele é base para o nosso PDI, esses são documentos da instituição, nós também precisamos trabalhar com os instrumentos que refletem esses instrumentos nos campi, né? Que é o PPP, Projeto Político Pedagógico do Campus, e o PDC, que é o Plano de Desenvolvimento do Campus. Na ordem de estrutura, quem vem primeiro, o PPI ou o PDI? É o PPI. Por isso, para este momento de revisão, nós fizemos um sincronismo entre essas etapas de revisão. A PROE iniciou o processo de revisão do PPI, onde ele foi dividido em etapas, a cada um dos capítulos que estejam sendo finalizados no campus, de acordo com o cronograma publicado pela PROE, o campus dá um retorno desse capítulo, e aí, com base nisso, a Prodi inicia um capítulo do PDC, que aí eu já tive a elaboração anteriormente do PPP, desta fase do PPP, e isso faz com que a gente consiga trabalhar de forma integrada
e a gente consiga visualizar o processo de forma mais sistêmica. Por isso ele foi criado essa forma de trabalho. E o nosso PDC hoje, ele reflete o instrumento de avaliação do INEP. O INEP lançou uma nota técnica, ainda em final de 2014, para a nossa avaliação do ano de 2015, onde ele teve uma mudança na estrutura, que ele ainda trabalha com as 10 dimensões que eram trabalhadas anteriormente, mas essas dimensões eram trabalhadas de forma isolada. Hoje, na nossa avaliação institucional, nós passamos esse momento do nosso recredenciamento, ele agrega essas dimensões em eixos, para ver de que forma a nossa dinâmica interna na instituição, ela se dá com a integração desses processos. Porque a gente não deve trabalhar o ensino isolado, a pesquisa, a extensão, a gestão, a gente tem que ter uma forma integrada dessas ações, e é assim que a CETEP quer nos ver. Ela tem nos avaliado dessa forma, por isso a mudança desse processo. Aí isso foi falado ontem, a gente vai iniciar agora, falar mais específico sobre o nosso PDC. Esse processo de revisão. Revisão e construção do plano de desenvolvimento dos campos, PDC. Por que revisão e construção? Porque como eu tive, depois desse processo, campos que iniciaram as suas ações, eles não elaboraram, né, esse documento. Então, para alguns campos, eles estão iniciando essa elaboração e para outros estão revisando. Em paralelo, o nosso PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Aí como se deu essa ação, né, para que nós pudéssemos iniciar a revisão desses documentos? Foi solicitado aos campi que criasse isso lá em junho de 2015, que criasse as suas comissões locais para trabalhar os PDCs nos campi. O que essa comissão local deve fazer aqui no campus? Será que ela tem a responsabilidade de escrever esse documento com informações que ela tenha? Não. A comissão, ela é um agente aqui que vai fazer esta mobilização, buscar essas informações na comunidade acadêmica e ainda fazer com que esse processo ele seja um processo participativo, que tenha ampla divulgação para que todos possam se inserir nesse momento de revisão deste documento. Então a comissão ela tem essa responsabilidade. Eu esclareço que às vezes fica a dúvida, né? A comissão ela tem que fazer tudo só, a responsabilidade é dela que tem que elaborar. Elas são as pessoas responsáveis em encaminhar esse trabalho no campus, desde que garanta essa ampla participação. Porque quando nós somos avaliados, os avaliadores, quando vão com todas as categorias, eles perguntam, ontem nosso pró-reitor tocou nesse assunto: você conhece o PDC do seu campus? E quando eu falo que eu não conheço ou que eu não participei, aí nós somos mal avaliados, né? Até porque a própria legislação, ela preconiza que esses documentos, no momento de sua elaboração e revisão, tenha ampla participação da comunidade acadêmica. Aí é responsabilidade desta comissão fazer esta divulgação, ser esse agente, né, multiplicador e mobilizador para que a gente consiga garantir essa participação no campus. Então foi solicitado a cada um dos 18 campi, né, dos 17 campos e do campus avançado de vigia, criou a sua comissão e tem a sua comissão ativa, né, em ação, visto que a gente já, depois a gente vai ver lá atrás no cronograma, a gente já está agora, neste mês, já é o processo de finalização e entrega do documento final. Foi elaborada uma minuta do PDC, com base no instrumento do INEP. Essa minuta foi elaborada pelas pró-reitorias e diretorias sistêmicas, quando no momento, ainda em agosto, quando nós estávamos passando pelo processo de avaliação, inclusive, bom dia, na avaliação, os próprios avaliadores disseram que o nosso PDI precisava ser mais enxuto e mais objetivo, então a melhor forma da gente garantir isso é fazer com que ele se espelhe
no formulário de avaliação, né? O que eles buscam da gente. Então, as pró-reitorias já estão trabalhando nesse sentido para que a gente garanta, para que a gente se prepare para esse processo de avaliação e que não seja uma preparação no momento da chegada, né? No momento que nós somos comunicados da avaliação, mas que seja uma preparação contínua, que a gente vivencie isso no dia a dia, que a nossa dinâmica já seja voltada para isso. Pelo menos que os avaliadores chegarem, que sempre dá aquele friozinho na barriga, mas que nós já estejamos todos organizados, porque essa é a nossa vivência institucional. Então é isso que se busca por meio da elaboração desses documentos, levando em consideração o formulário do INEP. Esse é o espírito, né, que acontece quando vem uma avaliação, parece que para tudo em prol dessa avaliação. O correto é isso, né, que deve ser um sistema, isso deve se tornar um corriqueiro, a gente deve ter essas informações sistematicamente guardadas para a gente precisar acessá-las, para não ser essa, vai ver avaliação, meu Deus, está faltando documento, está faltando isso, está faltando aquilo. E eu acho que essa questão do planejamento, ontem só, foi até pertinente eu chegar nesse momento que falar essa fala, que eu acho que a gente precisa organizar melhor essas comissões. Só ter a comissão para dizer que existe uma comissão é um pouco complicado. Tem que ter uma comissão participativa, sistêmica, estruturada, que sabe o que está fazendo e fazendo para que essas coisas estejam totalmente organizadas. Quer dizer, temos a comissão, temos papel, mas de fato, aí o campo não ganha com isso, a instituição não ganha com isso. E quando vem uma avaliação, vem alguma coisa, ou até mesmo a reitoria vem aqui visitar e pede acesso a alguma coisa, se a gente não tem, começando no campus, essa organização, já complica muito. É difícil, eu tinha recém sido chamado quando teve a avaliação de Belém, uma das avaliações. Aí me convidaram pelo fato de, era o curso de Biologia, e como eu sou aluno egresso da Biologia de Belém, aí eu fui lá. Era o professor há meses aqui no campo da agricultura. Foi em agosto, né? A nossa avaliação institucional. Foi uma avaliação, acho que foi em agosto. Muito pertinente a sua fala, professor. Realmente nós vivenciamos isso na instituição. A avaliação, o processo de avaliação por si só, já nos deixa, né, ansiosos, tensos. E mesmo que nós tenhamos essa memória, essas informações organizadas, catalogadas, é um processo natural. Mas o que nós temos vivenciado é isso, né? Essa busca de informação, a gente precisa estar sempre, como eu falei, vivenciar esse processo para no momento de avaliação a gente não precisar, fora a atenção normal que nos dá, não precisa ainda estar em busca, né, dessas informações para que esse seja um processo natural. E o que o senhor colocou em relação às comissões também é pertinente, já que a Prodin daqui é um momento de repente a gente rever, né, que é importante que as comissões elas se sintam comissões. Eu não só seja eu me sinto a comissão e eu caminho com o trabalho. Existe um plano de trabalho para cada uma das comissões com orientações de metodologia, encaminhamento de todas as documentações e um cronograma que ele se deve em virtude do planejamento lá dos nossos macroprocessos, né, e atendimento também dos nossos prazos. Então é importante que essas comissões realmente sejam comissões ativas dentro do plano. Para isso eu tenho que gostar do que eu estou fazendo, eu tenho que querer estar lá, eu tenho que ter vontade de trabalhar, eu tenho que também ter esse potencial de mobilização para que eu realmente faça o negócio acontecer e eu tenha êxito nesta ação a qual eu estou encaminhada. Então realmente é importante, como foi dito ontem pelo diretor, é um momento para a gente rever, é importante realmente que a gente reveja, que a gente já está com os prazos. A maioria eram todos em junho, né? A gente precisa, neste momento, já pactuar com vocês, estabelecer com as comissões, com as novas, de que forma vai ser esse processo para que a gente esteja efetivamente trabalhando com vocês nessa orientação, porque hoje o que a Prodin quer, o que a instituição quer, que é um plano do nosso reitor, né? Uma proposta de trabalho do nosso reitor, é que nós tenhamos qualidade na nossa documentação. E que a gente se utilize dela, os nossos documentos institucionais, eles sejam para a gente planejamento para as nossas ações do dia a dia, seja a curto, médio ou
para isso a gente precisa assim, ter qualidade. E essa qualidade se dá nesse processo, né? Então eu já digo que a Prodi está assim, de braços abertos, disposta neste tempo que a gente vai ter ainda agora até agosto, né? De estar trabalhando em parcerias com as comissões de todos os campos para que a gente garanta não só o prazo, mas a qualidade desses documentos que estão sendo revisados e